que Jesus tem para nós nessa noite. Está difícil de sair das temporadas acerca dos nomes de Deus. Eu estou tentando, irmãos, mas eu não estou conseguindo sair. Cada dia é uma revelação fresca. Cada dia é algo mais, vamos dizer assim, emocionante. Quando a gente vai fazendo descobertas, que para alguns talvez nem seja descoberta, né? Já conheçam, mas eu tenho certeza que talvez não seja com tanta profundidade, que talvez não seja com essa intensidade de fato conhecer, conforme o irmão Douglas falou aqui, como é de fato servir e como é de fato experimentar. E Deus tem nos dado o privilégio de experimentarmos a cada semana quem Ele é. Mesmo sendo nós tão pequenos, mesmo sendo nós tão pecadores, mesmo sendo nós tão limitados, tão simples que somos, mas o Senhor tem nos dado esse privilégio de podê-lo, conhecê-lo pelo nome e de nós evidenciarmos de fato essa presença, de fato quem Ele é e Ele se revelando a nós de maneira tão sobrenatural. Temos ouvido testemunhos de quem Deus é e do que Ele tem feito. E de verdade de experimentar acerca dEle. Porque ser cristão, porque servir a Jesus, não é simplesmente dizer que somos. Não é simplesmente carregarmos a Bíblia e por causa da Bíblia as pessoas nos reconhecerem que somos cristãos. Não. É muito mais do que isso. É de fato nós vivermos quem Deus é. Nós experimentarmos e nós podermos ter a convicção de que Deus se revela a nós e se revela também através de nós. De que quando Ele se revela a mim, de que quando eu creio que Ele é poderoso para fazer, a gente libera a palavra que é dEle, e Ele traz à existência aquilo que nós declaramos, porque é a palavra dEle. O primo de Mary está doente. E semana passada, quando terminamos o culto, ela pediu que a gente fosse lá orar por ele, porque ele estava sentindo muita dor, né? Muita dor nas costas, né, Mary? Muita dor, sim, em cima do pulmão. E já havia ido ao médico várias vezes, ido ao hospital, aí disseram que a glicose dele estava muito alta, tratava a glicose, voltava para casa. Voltava de novo, tratava, voltava para casa. E nós tivemos o privilégio de orar, e eu me lembro, Mary, que quando você mandou para a Benedita dizendo que ele havia ido no hospital e que não era somente a glicose, eu me lembrei de uma parte da oração que nós fizemos, para que Deus trouxesse o que estava no oculto. Para que Deus revelasse o que estava no oculto, porque tinha algo no oculto. Não era só a glicose. Ele não estaria naquele estado se fosse só a questão da glicose, que era o que ele estava sendo tratado quando ele ia no hospital. E que era a consulta do outro dia que ele teria com uma médica, questão da glicose. E Deus trouxe, irmãos. E Deus trouxe. Porque Ele é o Deus que revela. E naquela mesma noite, ele passou mal, piorou as dores. Ele foi parar no hospital.
E ali detectaram que não tinha nada a ver com a glicose. Ele estava com outros problemas. No pulmão, coração também, né? Aonde ele começou a ser tratado naquilo que de fato ele precisava do cuidado médico. E é isso que Deus faz. E é isso que Ele realiza, sabe por quê? Porque nós começamos a entender e nós cremos com o coração de que Deus pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É muito além. De quando você recebe uma ligação de algo que você estava para resolver e não sabia como resolver, aí era você que tinha que procurar, mas a pessoa é que te procura, né, irmã Elza? É a pessoa que te procura. Não precisam falar nada. Deus resolveu. É quando tu precisava de um milagre. Como? Deus resolveu. E é assim que Ele faz nas nossas vidas, se nós crermos. Mas é assim que Ele faz. De coisas que às vezes parecem simples, parecia simples, né? Deus vai do simples até aquilo que é mais complexo. Ele pode todas as coisas. E quando a gente começa a entender Deus e que não é tão complexo assim, nós vemos Deus se manifestando de várias formas. Vemos Deus se manifestando todos os dias na nossa vida, quando nós acordamos, levantamos e percebemos, nossa, eu estou aqui, eu estou respirando, eu estou vivo, eu estou viva. Então, se estamos aqui ainda, é porque ainda existe um propósito. E o que nós precisamos é tão somente nos entregarmos a Ele, para que Ele cumpra o propósito pelo qual Ele nos chamou. E nós tivemos 2 semanas, 2 temporadas sobre o nome de Deus, de como Ele se revela acerca da sua essência, acerca da sua identidade, na sua manifestação, de como Ele age na vida do seu povo. Hoje nós vamos para a temporada 3. Porque Deus, Ele também se revela, os nomes de Deus também é revelado na pessoa de Jesus. Porque até então nós estávamos falando, do Deus que é Pai, do Deus que é Criador, embora, nós deixamos claro que nós cremos em um Deus trino, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas falamos da manifestação do Deus Criador, do início de todas as coisas, de como Ele foi se manifestando na vida dos seus servos, na vida dos primeiros que estiveram diante dEle, na vida dos nossos antepassados. E nós podemos ver como que Deus se manifestava e como Ele ainda se manifesta nos nossos dias, porque entendemos que Ele não mudou. Entendemos que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Entendemos também que Ele age também da mesma forma ou de outras formas, conforme Ele agiu. Ele ainda é o Deus que cura, Ele ainda é o Deus que restaura, Ele ainda é o Deus que ressuscita, Ele ainda é o Deus de paz, Ele ainda é o nosso amado, é o nosso eterno, é o nosso Senhor. E Deus se manifesta através do seu Filho Jesus. E essa revelação, ela aparece nos nomes e nos títulos que a Bíblia dá, que a Bíblia atribui especificamente a Jesus. Revelando então a essência, revelando então a identidade dele, a identidade de Jesus. Vamos juntos nessa caminhada? Para a gente aprender um pouquinho mais do que a Bíblia diz acerca de Jesus. Filipenses 2,
de 9 a 11. Nós vamos compreender como tudo se começa. Nós vamos entender como que essa história acerca de Jesus e da revelação de quem Ele é vai saindo das letras, né? E vai entrando no nosso coração. E entrando no nosso coração, nós vamos crendo. E nós vamos ficando ousados, né? Que aí a gente fala, não, para aí. Nós fizemos uma visita essa semana, eu e Benezinha. E a irmã falou, não, o vento começou a levantar aqui em casa. Eu olhei para minha filha e falei, não vamos aceitar isso não. Nós ouvimos ontem que Deus, o nosso Deus, é o Deus da paz. E nada vai tirar a nossa paz. E é isso, quando as letras saem e entram no nosso coração. E entra no nosso entendimento. E quando entra no nosso entendimento, a Bíblia vai dizer que nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a revelação de como Deus fala acerca de Jesus. Porque Deus o exaltou soberanamente para que Ele de fato seja soberano. Para que de fato todos, no céu, na terra, debaixo da terra, creiam e confessem que Ele é o Senhor. Diante desse texto, a revelação é que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Senhor, no grego, quer dizer Kyrios, que é a tradução de Yahvé. Aí eu comecei a ficar empolgada. Falei, nossa. Aí chega lá em casa, tem a opção de livro em cima da Bíblia, da mesa. Que aí eu ia aqui, eu ia ali, eu ia colar, pesquisa aqui, pesquisa ali, e pega celular, e pega dicionário. Eu falei, pai, que isso? Jesus é Senhor. É o mesmo que dizer que Jesus é Deus. É a confirmação do próprio Deus que, como Jesus diz, e disse sempre na sua caminhada, durante o seu ministério na terra, ele sempre dizia, eu e o Pai somos um. Jesus sempre dizia, eu e o Pai somos um. Nós temos a mesma essência. Não é que ele é um e eu sou outro. Nós somos o mesmo. Eu e ele somos um. Como que dois são um? A matemática não explica. A ciência não explica. A estatística não explica, porque isto é impossível. Um é um. Um ser humano é um ser humano.
E ele só pode ocupar um lugar no espaço, como matéria. Como que 2 pode ser 1? Mas é o que a Bíblia diz. É o que Jesus deixou sempre claro. Então, quando o próprio Deus, a própria palavra revelada diz que Jesus é o Senhor, está dizendo que Ele é Kyrios, que é a tradução da Septuaginta, que é quando a Bíblia ela foi traduzida para o grego e traduzida para o hebraico. Na tradução, o nome Yahvé, que é dado a Deus, também é o mesmo nome que é dado a Jesus, Yahvé. Mas quando se traduz de uma língua para outra, o mesmo nome Yahvé é o nome que é dado a Jesus como Kyrios. Kyrios e o Yahvé é a mesma coisa. Yahvé está no hebraico e Kyrios está no grego. Só essa diferença. A diferença é só na linguagem. É só na escrita. Mas na essência é a mesma coisa. Então o que a palavra vai dizer? Que quando nós confessamos a Jesus diante do texto que nós lemos, como Senhor, é nós confessá-lo como Deus. Quando eu digo Jesus é Senhor, eu estou dizendo Jesus é Deus, na sua essência. É como Deus se comunica com Jesus. É a comunicação que existe entre eles, que tornam que eles sejam somente um. João 1:1 vai nos falar acerca de Jesus, mas também vai falar de Jesus estando com Deus. Diz assim: no princípio, quando foi o princípio? Lá em Gênesis, certo? Que nós falamos na primeira temporada. Então, no princípio, era o verbo. Você vê que o verbo está até com letra maiúscula. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Vamos entender? Lá no princípio, Jesus era o verbo. Jesus era a palavra. Será que se nós falarmos assim, quando Deus começou a criar as coisas do nada, quando Ele dizia, haja luz, Ele estava manifestando Jesus? Porque Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. A palavra que sai da boca de Deus. Será que podemos fazer essa analogia diante de João 1:1? Para dizer que Jesus também estava ali? O Espírito, ele pairava sobre a face das águas. Deus liberava a palavra. E cadê Jesus? Jesus é a palavra. O verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o verbo, a palavra, Jesus era o quê? Era o quê? Nossa! Quem não almoçou aqui igual eu?
Quem além de mim não almoçou? Almoçou, filho? Vocês estão muito fraquinhos, gente. Vocês estão muito fraquinhos. O que está escrito ali? O verbo era? O verbo era Deus. O que isso diz para mim e para você? Que Deus se revela na pessoa de Jesus, declarando que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Quírios, que Jesus é Yahvé. Você sabia disso? Mais ou menos a gente sabia. Mas a partir de hoje, com esse entendimento, você precisa aplicar na sua vida que o Jesus que você serve, Ele é Deus. Que Ele é o Senhor. Que Ele é soberano. Porque o próprio Pai, o próprio Deus, o exaltou soberanamente. E Ele está acima de todas as coisas. Nada pode mudar a essência do Senhor. Ele é quem Ele é. E Jesus, Ele diz acerca dele mesmo, quando Ele assume o nome divino, que mesmo que foi revelado a Moisés, Jesus falou acerca dele dizendo: eu sou. Você não serve a qualquer um. Você não serve a qualquer Deus. Conforme existia no passado, só havia um povo separado que adorava somente a um Deus. Os outros povos, as outras nações, tinham Deus para tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Eles tinham a necessidade de distribuir função. Porque os deuses que eles serviam não eram capazes de fazer tudo como o nosso Deus é capaz de fazer tudo. Deus não precisa distribuir funções, porque Ele é. Mas para os outros povos, é o Deus para ter filho, é o Deus para casar. E coitado de Santo Antônio, né? Tem a igreja de Santo Antônio aqui pertinho, né? Aí as meninas novas, eu estou falando porque eu já fui. Ia tudo para a festa de Santo Antônio. E ficava lá, ai, me dá um namorado. Ah, eu quero arrumar um noivo. Ah, porque eu quero casar. Porque dizem que Santo Antônio fazia o povo casar. Comigo não funcionou, não. Eu só casei depois que eu me converti a Jesus, né? Aí tem gente que pega o Santo Antônio e bota de cabeça para baixo dentro do poço. Não tem essa história? De pegar o Santo Antônio, botar de cabeça para baixo, coitado, né? E botar dentro do poço. Enquanto não arrumar namorado, Carlão, o Santo Antônio não sai dali de dentro do poço de cabeça para baixo. Necessidade de muitos deuses. Mas o que a palavra, Leandro, revela para mim e para você, que nós não temos necessidade de muitos deuses, porque o nosso Deus, Ele é suficiente. O nosso Deus é suficiente e Ele assume o nome que Ele recebe, que é o nome do Senhor. Confessar Jesus como Senhor não é apenas reconhecer a sua autoridade, mas é confessar que Ele é o Yahvé revelado, o Quírios, o Senhor soberano da história, o Senhor soberano da igreja, o Senhor soberano da minha vida e da sua vida. Esta é a palavra. Esta é a palavra. João 13:13.
Nossa, eu mandei uma lista de versículos para Clarinha. Perdão, tá, Clara? Ficou maior do que a semana passada. Mas nós estamos chiques, gente. Aqui, ó. Se fosse para eu abrir todos os versículos aqui, ia ficar complicado pra caramba. Olha só que chiqueza. Eu posso ler ali, eu não preciso virar aqui. Né? Vocês leem aqui, mas eu leio ali. Né? Porque Jesus é bom. Aí Jesus diz assim: vós me chamais de mestre e Senhor. Vocês estão me chamando de mestre, vocês estão me chamando de Senhor, porque estavam reconhecendo a soberania de Jesus, reconhecendo que Jesus estava ali, que Jesus ensinava de fato, que Jesus proclamava, que Jesus sentava com os discípulos, a multidão os cercavam e viam que de fato ele era mestre, aquele que ensinava. Mas eles disseram também que Jesus é Senhor. Alguns talvez sem entender, mas dizendo: Jesus, tu és mestre. Jesus, tu és Yahvé. Tu és Senhor. E Jesus responde: e vocês dizem bem, porque eu o sou. Eu sou. Quando Jesus fala eu sou, Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o Yahvé. Eu sou o Quírios. Eu sou. João 8,58 também fala de quando Jesus, ele de fato assuma esse nome. E disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo. Eles estavam contendendo com Jesus e querendo dizer para Jesus: afinal de contas, Jesus, quem você é? Aí Jesus responde para eles: olha, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, diz o que aí? Eu sou. O próprio Jesus recebendo, assumindo o nome divino que foi revelado para ele, como eu sou, como Deus, como o Senhor. E essa confissão, ela nasce da fé. Essa confissão não nasce da razão. Você não vai fazer esta confissão que Jesus faz acerca dele mesmo, de que ele é o eu sou, apenas no intelecto, mas é gerado através da fé. Porque você vai usar, não é para palestrar com ninguém, não é para discutir religião com ninguém, não é para defender quem você é, mas você vai usar no momento em que a sua fé for desafiada. Você vai usar essa palavra, porque você vai lembrar: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Deus, e Ele mesmo confirmou quem Ele era, e Ele diz: eu sou, e eu creio nisto. Eu creio nisto, eu creio nessa palavra que Jesus diz acerca dele. Primeira carta aos Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, que Jesus seja mentira, que Jesus seja um engano. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é Quírios, senão pelo Espírito. Entende que não é algo do intelecto, que não é algo da razão, mas que é da fé, que é do Espírito. Por quê? Porque nós só vamos compreender de verdade quando chegar ao nosso espírito.
Porque da própria carne, muitos podem dizer que Jesus seja uma farsa, que Jesus seja uma mentira. Da carne dizem isso, mas do Espírito, o que nós podemos compreender e declarar, que Jesus é o Senhor. E nós só podemos declarar isso, nós só conseguimos compreender isso, nós só conseguimos viver isso, se for pelo Espírito Santo. Então entende que não é da compreensão humana, mas é pelo Espírito, é algo da fé. É algo da fé. A fé que nos faz crescer, a fé que nos faz vencer, a fé que nos faz permanecer de pé, a fé pelo qual nós estamos reunidos aqui, é porque nós temos fé. Fé no Jesus que nos salvou, fé que Jesus precisa não pela necessidade, mas Ele quer receber a nossa adoração, o nosso louvor, que nós tenhamos tempo com Ele, que nós estejamos em comunhão, assim como Ele diz que Ele é um com o Pai. Jesus também pediu que nós fôssemos um nele, e enfim, é toda uma vida de fé. Porque pela razão, porque pela ciência, talvez não estaríamos aqui. E nem muito menos recebendo a palavra, porque a palavra não é intelecto, mas a palavra ela é espiritual. E talvez também não experimentariam o que nós temos aprendido acerca de Deus, porque se nós não temos fé, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero declarar uma fé fortalecida, um renovo de fé se você estiver precisando, uma porção dobrada de fé sobre a tua vida, para que você continue a sua caminhada, para que você continue vivendo o que Deus planejou para você, para que você não desista até que Ele venha. Fé fortalecida no Senhor, porque através da fé nós reconhecemos a divindade de Jesus, que Ele é divino, que Ele é Deus. Porque pela fé nós aceitamos o governo de Deus. Porque pela fé nós confiamos na salvação em Jesus. Porque pela fé nós vivemos para a glória do Senhor. E isso não é apenas uma frase, mas é uma confissão de que fé é um estilo de vida e uma esperança eterna. Esperança eterna. Porque aqueles que têm fé, eles vivem diferente. Porque aqueles que têm fé, eles têm uma esperança. E a nossa esperança não é limitada à terra. Não é limitada às circunstâncias. A nossa fé, irmã Vera, ela precisa ir além disso. A nossa fé precisa ser eterna. Porque o que tem preparado para mim e para você é eterno. Porque o Deus que nós servimos, Ele é eterno. Porque tudo que Deus faz acerca dEle, tudo que gira em torno dEle, é eterno. Então a nossa fé precisa ser eterna. Não pode ser a última que morre. Que é o que as pessoas dizem, né? A fé é a última que morre. Não, a fé, ela precisa ser eterna. Porque se você bate as botas, a fé bate as botas também, aí você vai chegar no céu como? Sem fé? Hã? Então não, a nossa fé, ela precisa ser eterna. A nossa esperança precisa ser eterna. Jesus também recebe o nome, além do Senhor, né? Além de Deus, além de Kyrios, Ele recebe o nome de Filho de Deus. A identidade de Filho de Deus. Mateus 3,17.
Eis que uma voz dos céus dizia. Dizia o quê? Este é quem? Em quem me comprazo. Em quem eu tenho prazer. Esse momento que Mateus registra, né? É o momento do batismo de Jesus. Até então, Jesus não havia ainda sido, vamos dizer assim, revelado como o Filho de Deus, né? Ele era o filho de José e de Maria. Embora aos 12 anos, ele não se perdeu, ele se achou. Quem perdeu ele foi os pais, né? Foram numa caravana para celebrar nas festas que haviam, né? Anuais. Em uma dessas festas, os pais e uma grande comissão que iam juntos, né? Um comboio de gente. Estavam voltando para casa quando já estavam a longos caminhos. Ficaram procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus ficou aonde? Cadê Jesus? Jesus está aí na sua família, Carlão? Não. Ah, Jesus está aí não, Vera. Jesus está aí não, Elza. Jesus não está aí não. Tá não. Está na sua casa não, Daniel? Tá não, gente. E cadê Jesus? 12 anos. Tiveram que fazer o caminho de volta. Né? Acredito que não foi a caravana toda. Talvez o pai e a mãe. E acharam Jesus no templo pregando, gente. Com 12 anos. Mas Jesus, o que você fez aí? Se era uma mãe desesperada, então. Porque tem mãe que é desesperada, né? Perde a cabeça. Tem mães que é mais tranquila. Mas meu filho, por que você fez isso? Você tinha que estar lá junto com a gente. Olha só, a gente já estava no caminho lá longe. Você está aqui fazendo o quê? Estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Ele já estava se revelando, né? Mas ainda o ministério de Jesus não havia sido revelado publicamente. Mas a partir desse momento, a partir do momento que Jesus foi batizado, ali houve uma confirmação. Confirmação de quê? De quem Jesus era. E ora que João já tinha batizado várias pessoas ali. Jesus não foi o primeiro a ser batizado, porque já havia um povo que já estava acompanhando João Batista, porque João Batista foi a voz que clamava no deserto, dizendo, anunciando acerca do Messias, que Jesus chegaria, e ele foi fazendo, foi batizando, foi cuidando, para que quando Jesus viesse, pudesse, né, seguir com o ministério. E naquele momento, no momento do batismo de Jesus, foi o momento que veio da onde? Dos céus. Uma voz que dizia o quê? Este é quem? Meu filho amado. Tanto que o filho está até com letra maiúscula, para dizer que é Jesus. Que não somos nós, meros mortais. Mas que o meu filho em quem eu tenho prazer. E nós vemos Deus se revelando-se através da pessoa de Jesus. É quando o Pai declara publicamente qual era a identidade de Jesus. A partir daquele momento, Jesus já não era mais conhecido como filho de José e de Maria, que estava ali, que provavelmente aprendeu de carpintaria com o seu pai. Não. Jesus foi reconhecido como se fosse a mesma pessoa, ou o mesmo momento de 12 anos quando ele tinha, e que ele estava lá no templo pregando, e que ele disse, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Jesus sendo revelado publicamente, como filho de Deus. Isso expressa filiação por natureza, não por concessão. Não que Jesus foi adotado por Deus, mas Jesus, ele tem a própria essência de Deus, porque ele é Deus. E nós vemos
O pai se declarando e dizendo: este é o meu filho. Isso indica para mim e para você, precisa indicar para mim e para você, que a nossa fé não está em ideais. Não. Mas a nossa fé está em uma pessoa. Em uma pessoa. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Jesus, ele vive em plena comunhão com o Pai. E o Pai declara que ele estava revelando, que ele estava falando acerca de Jesus, que o que estava escrito acerca dele era para que crescem nele, crescem que ele é o Cristo, que ele é Jesus, o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida, Pedro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu quem? Seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Crê em quem? No Filho. Tenha o quê? A vida eterna. A salvação está na comunhão com o Filho. Se eu tenho Filho, eu tenho vida. Se eu não tenho Filho, eu não tenho vida. É isso que a palavra vai dizer. A primeira carta de João 5:12. Que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se você não tem o Filho, corre, porque você precisa do Filho, porque sem o Filho não existe vida. Sem Jesus não existe vida. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Primeira carta de João 5:12. Que diz o quê? Vamos ler junto? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus. E eu pensei que isso aqui nem era um versículo. Mas eis que é um versículo. Não é só uma explicação. Não é um versículo, é a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Que se eu tenho Filho, eu tenho a vida. Então o que nós precisamos é entender que eu tenho essa necessidade. Eu preciso do Filho na minha vida. Eu preciso do Senhor como Deus da minha vida. Eu preciso de Jesus, porque sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem vida. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele, porque sem ele não tem vida. Por isso a nossa fé não pode estar firmada em ideais. Não é o que eu penso, não são nos ideais, não é naquilo que eu acho que se eu alcançar, eu vou conseguir ter uma vida plena. Não tem gente que é assim? Tem pessoas que são super idealistas. Eles criam o ideal das coisas, criam o ideal da vida.
e acha que se eu conquistar isso, se eu conquistar aquilo, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir alcançar aquilo, eu vou ter uma vida ideal. Só que não. Porque tudo que tem nessa terra, porque todo conhecimento que a gente adquire aqui, não serve para nada quando falamos de eternidade. O único que nós precisamos para termos de fato vida é Ele. É Jesus. Porque quem tem Jesus tem vida. Eu acho que foi daí que tiraram. Não tem uma mensagem, uma frase, alguma coisa que dizem. Ou é uma música, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. É uma música, gente. Mas tem uma. Eu acho que não. Quem não tem Jesus não tem nada, alguma coisa assim. Não tenho certeza não, mas eu acho. Eu acho que tiraram daí. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem vida. É esse Jesus que você conhece? É esse Jesus que você serve? É esse Jesus que você está a cada dia querendo se tornar parecida com Ele? Então dá uma salva de palmas para Ele. Porque Ele merece. Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. Ele é Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Jesus também é Emanuel. Todo mundo conhece o Emanuel, né, gente? Tem a música do Emanuel? Tem, né? Emanuel é o quê? Deus conosco. Deus conosco. Mateus 1:23. Esse foi o nome que Jesus recebeu. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Jesus é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. Separando, né, fazendo uma separação do nome, Imano, que quer dizer conosco. El, Deus. No Antigo Testamento, o nome é sinal da presença fiel de Deus no meio do seu povo. No Novo Testamento, eu quero ousar dizer que o nome de Emanuel também é um sinal da presença fiel de Jesus no nosso meio. O povo de Israel, o povo judeu, eles eram conhecidos como povo de Deus, de Yahvé, do Deus criador de todas as coisas. E era o nome de Deus que era intitulado, que Deus estava no meio daquele povo, revelando de fato quem era o seu nome. Da mesma forma que Jesus, Ele é o cumprimento dessa profecia, Ele é o cumprimento desta palavra, de que Ele é o
Emanuel, de que Ele é aquele que tem que estar presente no meio do seu povo. Deus conosco. João 1,14. E o verbo, lembra do verbo que nós lemos? Quem é o verbo? Jesus, né? E o verbo, sumiu? Ixi. Voltou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando nasce, recebe o nome de Emanuel, recebe o nome de Deus conosco. É porque Ele habitou no nosso meio, veio em carne, habitou entre nós. E isso revela para mim e para você que Jesus está presente no nosso meio, porque Ele afirma na sua palavra que Ele não nos deixaria, mas que estaria conosco até hoje, até amanhã, não, até a consumação dos séculos. Emanuel, Deus conosco. Deus não apenas envia ajuda, Ele vem pessoalmente. Ele assume a nossa humanidade e caminha conosco. Mateus 28, 20. Emanuel não é um momento histórico. Irmãos, na hora que eu estava, aqui desenvolvendo, pesquisando, nossa, isso aqui falou tão forte no meu coração. Para que eu pudesse estar me avaliando. Para que você possa se avaliar. Porque existem pessoas, e ouso dizer, até alguns que se dizem cristãos, que acham que Jesus, o Emanuel, foi apenas um momento histórico. Jesus só estava lá no tempo da Bíblia. Foi só lá naquele tempo. Será que muitas vezes não acontece isso comigo e com você? Na hora das maiores dificuldades? Porque às vezes a gente diz para Jesus assim: ah, Senhor, o Senhor nem está me vendo. Só eu que já falei isso, né? Ah, Jesus, o Senhor fez lá no passado, mas eu não estou vendo o Senhor fazer hoje. Será que só eu? Quando o cinto aperta? Quando as coisas não saem da maneira que você planejou? Quando as pessoas não correspondem com aquilo que você acha que é o certo? Quando as pessoas apontam uma outra verdade e você percebe que não é só você que tem uma verdade, mas que o outro também pode ter uma verdade. Será que nesses momentos Jesus não tem ficado só no momento histórico? É para a gente pensar. Sabe por quê? Porque o Emanuel, Deus conosco,
não é um momento histórico, mas uma realidade contínua. Vou repetir. O Emanuel, o Deus conosco, não é um momento histórico, mas sim uma realidade contínua. Uma realidade contínua. Uma realidade contínua. Uma realidade contínua. Quando você está lá na faculdade, ou quando você está lá no seu quarto, ou quando você está lá no campinho jogando bola, ou quando você está pensando que nada está acontecendo ao seu favor, Ele está lá, porque Ele é uma realidade contínua. Ele é uma realidade contínua. Deus conosco, uma realidade contínua. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus declara: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. São todos os dias, irmã Marinha. Emanuel, quando dói, quando sofre, quando chora, quando sorri, quando melhora, quando agradece. É uma presença contínua, de todos os dias, de todos os momentos. É o Deus conosco. É o Deus conosco. Emanuel significa que nós não sofremos sozinhos. Não sofremos sozinhos. Salmos 23, versículo 4, vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, está quase na beirinha, quando está assim, ó, quase caindo, ó. Gente, eu tenho pavor de andar quando passa em alguma estrada, que lá embaixo é só ribanceira. Quando você vai para Petrópolis, quando você vai lá para o Espírito Santo, você olha assim, meu Deus do céu. Fica parecendo que o carro está na beiradinha. Vamos dizer assim, o vale da sombra da morte ali, né? Porque se cair, acabou. Não tem jeito não. Mas mesmo que isso aconteça, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O Deus Emanuel está comigo, está conosco. Deus não promete ausência de dor, mas Ele promete presença fiel. Se Deus está conosco, não caminhamos com medo. Porque se Ele está conosco, se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente pode ser até irônico, né? Está sendo irônica aí. Não, mas é a palavra que diz, olha. Romanos 8:31. Que se Deus é por nós, irmã Edilce, se Deus é por nós, irmã Elzi, quem será contra nós? Quem será ousado de se levantar contra nós, se Deus é por nós? Aí me lembra de Davi, gente. Davizinho, eu chamei de Davizinho. Era um menino novo, um menino ruivo. Acredito que magrelinho.
Quem era assim? Você era assim, Leandro? Magrelinho, quando era criança? Então, magrelinho. E tinha o exército, né? Aqueles homens fortes, robustos, todos armados, preparados. Só que com medo. Porque eles não sabiam que Deus estava com eles. Aí chega Davi, levando comida para os irmãos dele. E quando chega lá, o gigante está lá, afrontando o povo de Deus. Irmãos, 40 dias e 40 noites. Incrível. Incrível. Um exército e um gigante. Quem é que vai vir contra mim? Quem vai vir lutar contra mim? E ele batia no peito, grandão, 3 metros de altura. Quem vai vir lutar contra mim? 40 dias e 40 noites amedrontando o exército de Deus. Só que aquele exército lá não estava nada com Deus. Davi chega, olha aquilo, que desaforo. Quem és tu para afrontar o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos? Ah, eu que vou a ti então. Eles não querem não? Deixa que eu vou. E sabe por que Golias caiu? Sabe por que Golias morreu? Porque Deus estava com Davi. Simples assim. Então, se Deus é por nós, quem de fato será contra nós? Tire isso das letras, tire isso do intelecto e coloque em prática a sua fé de que se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está com você, você pode passar o que for, mas Ele não te deixará passar sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Emanuel gera ousadia, esperança e perseverança. Ousadia, porque nós sabemos quem é que está conosco. Esperança, porque nós cremos que Ele é o Deus da esperança. Então eu vou esperar sempre, vou ter esperança sempre no Senhor. E perseverança, pode vir o que vier, mas eu não vou desistir. Pode acontecer o que acontecer, mas eu não vou desistir. E se você morrer, não vou desistir, porque eu vou estar com Ele. Só tem lucro, só tem ganho. As lutas, ela nos ajuda a amadurecer. As lutas, elas nos fortalecem. Sabe por quê? Porque aí você vai poder contar a sua vitória. Você vai contar, não, mas eu já passei por isso, mas Deus me deu vitória. Epa, levanta. E você vai estar ombreando com o outro, e você vai estar animando o outro, sabendo e tendo a convicção de que é Deus quem está conosco. É o Emanuel. E para nós encerrarmos essa temporada, porque semana que vem eu acho que vai ter que ter outra, não sei não. Jesus recebe o nome que é sobre todo o nome. Jesus recebe o nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2, o texto inicial. Filipenses 2, de 9 a 11. E eu achei lindo de que quando abre e de quando fecha, é o mesmo texto. Percebe que a gente foi e agora a gente está? Sabe o que é isso? A palavra vai dizer que tudo converge em Jesus. Aonde que começa? Em Jesus. Aonde que termina? Em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego.
E Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Tudo começa nele e tudo termina nele. E Ele mesmo diz em Apocalipse: eu sou o princípio e o fim. E eu achei interessante que assim como começamos, demos uma passeada na Bíblia, confirmando de fato o que a Bíblia diz acerca de Jesus, e a gente praticamente termina com o mesmo texto, que o nome de Jesus é mais do que uma identidade, é uma autoridade liberada por Deus. O nome de Jesus não é só uma identidade de você falar, eu conheço Jesus, ponto. Não. O nome de Jesus vai muito além disso. O nome de Jesus é uma autoridade liberada por Deus. Da mesma forma que Deus liberou palavra e tudo existiu, Deus ainda libera a palavra que é Jesus como autoridade liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os nossos problemas, porque Ele é o nome sobre todo nome. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? O nome. Quem Jesus é? Quem Jesus é? Quem Jesus é? O nome? Eita, tá afiadinho, hein? O nome sobre todo nome. Quando Deus concede a Jesus o nome sobre todo nome, Ele declara: este é o Senhor definitivo da história. Não existe outro, não existe ninguém, não existe outro nome. É o nome de Jesus. Ele é o Senhor definitivo. Não existe nada que possa mudar, não existe nada que possa intervir, não existe nada que está acima do nome de Jesus. É o nome de Jesus que é soberano, porque o próprio Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus. Então o nome de Jesus não é somente uma identidade. O nome de Jesus é revelação de poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história. É a liberação da palavra de Deus. E quando o nome de Jesus é pronunciado, quando o nome de Jesus é pronunciado, até o inferno ele tem que tremer por causa do nome de Jesus, Laís. Por causa do nome de Jesus. Não declare mais o nome de Jesus de qualquer maneira, não. Nós precisamos declarar o nome de Jesus como a revelação de autoridade que foi liberada por Deus, porque é desta forma que Deus, Ele libera o nome de Jesus. É com autoridade, é com poder, é com autonomia, é soberanamente o nome de Jesus. O rei é exaltado após o seu sofrimento. É depois do seu sofrimento, é depois da sua morte na cruz que ele recebe o nome soberano. É depois que ele foi um filho humilhado, é que ele se tornou um filho exaltado. É depois de ser um servo sofredor, ele é revelado como Senhor. O nome de Jesus recebe então uma autoridade universal. É diante de todo o universo, é diante do céu, é diante da terra,
é diante do que está debaixo da terra. O nome de Jesus é autoridade. O nome de Jesus é autoridade. Nenhum poder espiritual, humano ou cósmico permanece acima dele. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para vencer o mal, para quebrar cadeias, para restaurar vidas, para trazer libertação. Há poder no nome de Jesus. 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 Ele quebra cadeias. Ele liberta os cativos. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele traz libertação. Quando tudo falha, o nome de Jesus permanece firme. O nome que tem todo o poder. Hoje, e será o nome diante de qual todo o universo se renderá. Versículos 10 e 11 de Filipenses, para nós encerrarmos. O 9 diz que ele foi exaltado soberanamente e recebeu o nome sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome de Jesus. Não é apenas um fato histórico, meu querido. É real. É real. Eu não sei de onde Jesus te tirou, mas foi o nome de Jesus. Eu não sei a história de muitos aqui, mas foi Jesus que te buscou. Eu não sei aonde você estava, mas Jesus te encontrou. Eu não sei o que você estava fazendo, o que você estava fazendo da sua vida, mas o nome de Jesus te achou. E hoje você não é mais o mesmo. E hoje você não é mais a mesma por causa de Jesus, por causa desse nome. Eu não sei como seria a sua vida se você não tivesse encontrado Jesus. Porque Jesus foi lá, te tirou do lamaçal do pecado, te lavou, te purificou, te perfumou e te fez lindo e te fez linda. E hoje você pode dizer: Cristo vive em mim. Agora não sou mais eu, mas Cristo Jesus, o Senhor, vive em mim. Porque este nome é poderoso para transformar a nossa vida. Esse nome é poderoso para perdoar os nossos pecados. Esse nome é poderoso para nos resgatar e nos transformar e fazer de mim e de você filhos de Deus. Não desperdice Jesus. Não desperdice Jesus. De manhã, de tarde, de noite, viva Jesus. Na dor, na alegria, transborde Jesus. O que quer que faça, faça para a glória de Jesus.
O que quer que fale, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas que fale de Jesus. Porque o propósito que Jesus tem ainda é lindo. Ele está apenas começando. Ele está apenas começando, Leandro. É apenas o começo de um novo tempo, de um novo ciclo. E somos privilegiados por poder estarmos aqui. Vamos orar? Se coloque de pé. O ministério pode vir, por